Bom dia pessoal, eu sou a Cristina, este é o canal Vivendo Como. A gente está aqui em Mendonça, na região de Maipu, e hoje a gente vai conhecer algumas vinícolas e olivícolas também, acho que é isso que chama. Então vem com a gente. 1200. Esse aqui é o nosso almoço, um sanduíche de vacil com... A gente vai pegar, eles chamam de trem, mas é um trólebus aqui do centro de Mendonça para chegar até a região aqui de Mendonça, mais chamada Maipu. Vem com a gente. Acabou de chegar aqui na última estação, Gutierrez. Na verdade é um tipo de um bondinho aqui. Vai no trilho e na parte elétrica. Esse passeio aqui de bicicleta ganhou vários prêmios de melhor passeio aqui de Mendonça. É interessante que você pode ir de bicicleta conhecendo os lugares. Pelo que a gente viu, o passeio que a gente escolheu é de 25 km, mas como é tudo plano, você pode ir bem devagarzinho. Deve demorar no máximo 2 horas para você fazer esses percurso, mais óbvio, você tem que ficar nas vinícolas e nos lugares que você passar e vai perder mais tempo que isso, mas pedalando acho que no máximo 2 horas, e aqui como é plano você pode ir bem devagar e sem pressa. A gente vai fazer o passeio de bicicleta, mas você pode contratar também só as entradas na vinícola. E aqui as bicicletas são bicicletas bem simplesinhas, aparentemente não tem marcha nem nada. Tudo plano. Mas a cidade é bem planinha. Essa é a primeira bodega que a gente vai visitar, a Lopes. 100 anos ali, é uma placa de 100 anos e aqui é lá dentro. Ela passou todas as instruções, um mapa tanto em papel quanto um digital. E também dá aqui um papelzinho aqui com diversos ingressos para entrada em cada local. Vamos conhecer aqui a bodega Lopes. Por menos de R$10 você consegue vir na Vinícola Lopes e comprar um desses vinhos aqui. Preços bonitos. Os aqui são mais caros, esses são mais chiques. Tem os pequenininhos ali também. Essa garrafa bonita aqui, esse daqui cada um sai. Cada um desses sai 12 mil. Nossa, 3. Bastante gente para visitar aqui o local. O tour começa explicando como é a armazenagem e produção do vinho, desde os tipos de barris e todo o processo de fabricação e os maquinários utilizados. E aí, o que você está achando? Interessante. Logo que abriu as portas, você já sente aquele cheiro de vinhas de álcool. Continua sentindo o cheirinho, bem gostoso. E também mostraram um outro galpão, onde é feito o invase do vinho e como é embalado. Tem também um laboratório para teste. Depois seguimos para o Museu da Fábrica, e com máquinas bem antigas utilizadas para a produção dos vinhos, e uma breve história da fábrica. E a melhor parte é a degustação do vinho, e com uma breve explicação de como deve ser degustado o vinho. Lo vamos a oxigenar y lo vamos a llevar a analizar. A ver si ahí pues, si necesita algún aroma, alguna fruta, algo. El aromado también es Sentindo deste vinho branco. Sentindo um cheirinho de uva verde, um pouco mais seco. Tons de quê? Cítricos. Tons de... Bem perfumado, assim. baunilha. Primeiro, o tinto você faz assim para ver a transparência. Se ele é mais maturado, aí você consegue ver que ele é quase todo transparente. Se ele é um vinho que foi menos tempo, aí a base dele é mais escura, porém as bordas são claras. Aqui é o vinho tinto, o vinho branco, quer dizer, ele é todo transparente. Esse é o primeiro passo, você dobra e vê a coisa. Isso é tinto, né? Então isso aqui só centrifuga assim, para poder sair o álcool. Cheira e degusta. Bueno, es muy frutado, ¿sí? Durazno, pera, ¿sí? Cítricos, ananá, durazno.
Bueno, como me queda más flexible, salud y gracias por haberme. Nossa, é delicioso. Muito bom isso. Esse aqui é muito bom. Nossa, esse aqui é complicado. Comprar a garrafa inteira. Sobremesa. Esse aqui é muito bom. Esse doce que a gente tomou aqui não é muito caro. E esse aqui. Eu acho que o outro que a gente tomou foi um desses aqui. Um pouco mais caro. E aqui as duas latinhas que a gente tem direito. Degustação. E esse aqui é o vinho que a gente gostou, o vinho branco. Bem bom. Acho que os outros que a gente tomou foi um desses aqui. Não olhei direito. E essa foi a nossa primeira parada aqui na Bodega Lopes. Bem interessante. Tanto o passeio quanto a degustação. E os vinhos também tem do barato, tem do caro. Então dá pra você aproveitar, pegar as bicicletas e voltar para o próximo segundo ponto. Aqui é uma vinhoteca. Andando de bicicleta em Mendonça. Que a gente está chegando na segunda parada, a vinhoteca. Essa é a segunda parada. É a vinhoteca. Esse é o vinho que a gente tomou, Arboles Douradas. Aqui tem o Museu Nacional do Vinho. Acho que tá fechado. É na frente da vinhoteca. Saímos agora da vinhoteca, estamos indo para o lugar do almoço e das comidinhas, que é o Il Mercato. É uma distância um pouquinho maior agora. Acho que a gente consegue chegar lá. Aqui tem bastante carro andando do lado, mas aparentemente eles respeitam. Saindo do centro aí tem uma ciclovia aqui, vermelhinha. Não é muito grande não, mas já dá um pouco mais de espaço. E onde você chegou? Estamos no Rio Mercado. É a Bicicleta sem marcha, cansa. terceira parada? Terceira parada. Agora aqui a gente tem direito a... A gente pegou o almoço no Pirca, que é uma cervejaria, vai dar cerveja artesanal. E o almoço foi 1.600. E também aqui tem direito a degustação de sorvete e alfajor no pedaço. Aqui, ó, acho que é esse aqui. Mas é a última parte. Vamos ver como é que é. Bem bonito o mercado. O que você achou do mercado? Bem bonito, bem arrumadinho, cheiroso. Normalmente o mercado tem um cheirinho de carne, peixe, né? E tá tudo bonitinho. Tudo arrumadinho o mercado. Bem bonito. Tem sushi, comida sana, tem pizzaria. Você tem 3 opções para comer aqui no mercado. Uma é essa cervejaria, o outro acho que era uma massa e o outro era uma milanesa de porco e frango. Uhum. Tem uns lugares legais aqui fora, depois a gente pode ir. Cardápio. Tem os papas, sanduíches, pizzas, as cervejas, cervejinha, bastante cerveja. A gente escolheu com almoço no... Vai esquecer o nome, coloco o nome na descrição. Pirca, que é uma cervejaria artesanal. E o almoço lhe dá direito a um copo de cerveja, ou você pode escolher refrigerante. Como a gente já bebeu muito, eu não tô acostumada, eu já tô um pouco alcoolizada. Foi um dos dias que eu mais vou beber bebidas alcoólicas, vai ser hoje. Aí você podia escolher, acho que entre 3 tipos, a IPA, eu acho, não sei, né? Era a vermelha e a cerveja preta. Isso. O Wagner escolheu aqui a vermelha. Vê se é bom. Gostosa. E eu escolhi aqui uma coquinha. Então, a gente até passou rapidinho pela vinhoteca, que tem até um conceito interessante de vinhos de vinícolas que não tem muito acesso à bodega, a produzir cervejas, né? Então são vinhos mais desconhecidos e que você pode provar lá. A gente provou um bem interessante, que até não era muito forte, embora o teor alcoólico que a Cris viu lá que era 13%. Mas ainda assim parecia mais fraco do que era. Esses enganam bastante, mas pra mim são mais gostosos. E aí a gente teve mais tempo de vir aqui pro mercado, que é um lugar onde a gente pode almoçar e pode descansar um pouco se estiver cansado de andar de bicicleta. Porque agora vai vir um trecho maior, agora mais fora da cidade.
que aí a gente vai na outra vinícola e mais uma olivícola, que é de oliveiras, né? Então de azeite de oliva. Então são 2 lugares legais, mas são mais distantes até a gente voltar, porque tá previsto para voltar só umas 6h30. O passeio ele é bem cronometrado, assim. Você tem que estar às 11 horas na primeira adega, que é a Lopes, bodega, quer dizer. E aí aqui na parte do restaurante você tem que estar entre 1h05 até 2h10, se eu não me engano, porque às 15 horas você tem que estar na outra vinícola, né? E aí às 16h30 você tem que estar na parte da olivícola. Então é meio cronometrado. Aí da olivícola para voltar você tem que chegar até 6h30. E geralmente cada lugar você fica 1 hora lá dentro para conhecer, fazer o passeio e a degustação. E uma coisa que a gente não falou, a gente pagou nesse passeio 4.300 pesos para cada um, com o almoço incluso, e saiu 1.600 pesos. E aí, se você quiser também, se tem outros passeios, você pode passar por mais vinícolas, menos lugares, só bodega, sem a parte do azeite, então é a escolha. Acho que tem mais de 10 tipos lá, e você também pode montar o seu conforme você queira. Você pode ir de carro e comprar só as entradas também nas vinícolas. As entradas e os brindes, né? As entradas e os brindes. Os vouchers, né, que eles dão para entregar, mas eles marcam também os lugares e eu acho que manda e-mail avisando para os lugares o nome da pessoa. Aqui, por exemplo, tem o Esse aqui é o do sorvete grátis, degustação. Aqui é do alfajor, que tem direito à degustação e mais 15% de desconto. A gente já experimentou 2 desse daqui entre 2. Experimentou o de coco prêmio, uma coisa assim, eu não me lembro o nome direito. Conhaque, o outro. E o outro de conhaque, o de coco é incrível. Ele é tipo uma parte de uma bolacha de alfajor de chocolate, coberta de chocolate, a outra é uma bolacha, acho que de maisena, coberta de coco, ou com coco dentro, assim, e recheado de doce de leite. Esse aqui é o nosso almoço, um sanduíche de vacil com batatas fritas, e a gente pegou a degustação de cerveja, umas 2 cervejas diferentes aqui, uma é laranja mecânica, que é cítrica, e a outra eu não sei qual que é Rúbia. Rúbia é loura. Ah, sei lá, tudo faz. Foi essas que saíram. É diferente. E tem esse sanduichão aqui, bem caprichado. As batatas já estavam bem gostosas e o sanduíche aqui é tipo um pão de abata. Bastante carne. Tem bife de vacil, né? Maminha, né? É maminha? Vacil. É maminha. Tá bem caprichado. Ou é fraldinha? Agora não sei. É fraldinha. Ah, tá bem bom isso aqui. Tá bom? Melhor sanduíche da viagem? Melhor sanduíche da viagem. Melhor batata da viagem? Batata da viagem. Uma das melhores já comida. Creme de pistache. Pegar uma coisa bem diferente hoje. Aqui é o restante do mercado, tem muita coisa. O que é isso aqui? Vinho? Em caixa? Cheiros gostosos. Temperos. A parte de tacos. Tinha essa casa vigil também. Essa aqui é uma das opções de comer. Também a casa vigil. Um pouquinho mais chique. Uma opção de prato aqui. Tem bife à la criolli. Parece bom, não é muito caro também não, né? R$40. Tem entrada, prato principal e uma bebida. Nossa, não é caro, né? Pela qualidade do restaurante, parece. Peixe esse, ó. R$20 o preço da merluza. Aqui tem uma padaria. Sushis. Bonitos, doces. Aqui ali, ó. E tem um banheirinho ali no canto, que é o que eu preciso. Aqui é o alfajor entre dois, um dos mais premiados daqui da região. Também dá a prova do alfajor, aí ela deu metade de um alfajor para cada um. Do normal, tradicional, negro com doce de leite. E aqui a gente pegou uma caixinha com 12 alfajores, a gente pôde escolher o que a gente queria. Tem 16 sabores. Eu peguei 4 daquele de coco, que foi o que eu mais gostei. Nem sabe. E aí pegamos os outros que a gente ainda não conhece, tem vários aqui dentro. 12 saiu 1.700 com os 15% de desconto. E aqui eu peguei um potão de doce de leite, é bem gostoso esse daqui também. De quanto? 1 quilo de doce de leite. Jesus! Nem tinha visto que era tanto.
E 760? Por 750 ou 760? 760. Com uns 15% de desconto. Então vale muito a pena se você for fazer esse passeio, deixa pra comprar no dia de hoje, traga uma mochila, alguma coisa, pra ficar mais fácil de transportar também. Eles dão essa bolsinha Porque bonitinha. no mercado tava 1.000, né? É, no mercado o doce de leite tava 1.000, a gente viu numa loja também lá no centro, tava 950. Então vale Mesmo muito assim, a pena. ainda deu 200 pesos a menos. É um doce de leite muito gostoso, viu? Então vale a pena. Aqui os Guardem. prêmios. Ó. O Entre Dois é um ganhador do prêmio 2017. Ganhou 18. vários prêmios, vários anos aí. Sempre ganhando de melhor alfajor. Realmente é muito bom. Então, experimenta o de coco. Quem gosta de coco, de queijadinha, olha. Isso aqui é as bicicletas que a gente tá usando. Elas têm um número aqui na frente. Nessa 25 aqui. E o capacete. Depois do mercado, você vai caminhando aqui entre as vinícolas. Pedalando entre as vinícolas. Que é uma aqui. Dá pra ver. Que não é só... Parece que não é só vinícola. Aqui a gente vira à esquerda e vai entrar numa área mais rural, talvez. Com planta, mais vinícolas. Então a gente viu também que dá pra ir a algumas bodegas de ônibus. São vários os ônibus que vão pra dentro da cidade. Só que eu acho que quanto mais longe, menos frequentes são os ônibus. Então tem que tomar cuidado. No Google mostra vários ônibus que vão pra mais longe e pra mais bodega. Pegando uma outra parte aqui que é numa pista um pouco mais rápida. Um pouco mais larga. Parece que os carros aceleram mais. Agora estamos na rua Estrada Espelho. É bem calminha aqui, pelo menos. Passa pouco carro. Ela é mais apertadinha. Mas também passa pouco carro. Bem bonito. Sempre ali no canto dá pra ver algumas oliveiras. Acho que é ali, na verdade. Ó. Vamos dar uma voltinha aqui. Essa é a nossa quarta parada. A bodega Vistandes. Bem legal essa parte aqui, ó. Depois sai lá da rua principal. Tá bem tranquila, bem arborizado. As árvores assim elas estão bem secas. Não sei se é porque terminou o inverno, elas estão secas, vão florindo, não sei. Mas é bem agradável. Ou se é o clima, né? Árido. Não sei, ficam bem sequinhas, marronzinhas, muito bonitas. Essa é a última bodega que a gente vai visitar, a Vistandes. Na nossa segunda vinícola, essa com um processo de fabricação e armazenagem um pouco mais modernos, enquanto que a primeira ela tinha um processo de fabricação mais tradicional. Esse tour já foi mais rápido, no final teve também uma explicação e as opções de preços e garrafas de vinhos fabricados. Também tivemos uma degustação no final. Última parada, uma plantação de azeitonas. Então aqui chama olivícola, para fazer azeite. É olivícola Laur. É a última parada. A gente veio daqui, andamos tudo isso aqui. Esse mapa não consiste com bem a realidade. Tá fora de escala. E depois tem que voltar tudo isso de verde. A visita é bem interessante, até para quem não é amante de vinho. Pra quem é, imagino que deve ser muito mais interessante. Vale a pena a visita, fazer bem que seja de carro, de alguma forma, vale a pena fazer. Na última parada, na Olivícola, o tour ele fala um pouco sobre a história da fábrica e o processo de fabricação do azeite balsâmico e do azeite de oliva, como é feito o processo e maquinário utilizados antigamente e atualmente. Havia um pistão. Esse pistão elevava o carro e lo pressionava contra ele. No final do tour tem uma degustação dos azeites com algumas fatias de pães e patês. Esses daqui são as provas, vários azeites. 2 azeites balsâmicos aqui, muito bom. A gente provou. E aí, o que você gostou? Gostei desse azeite, desse aqui. Os dois azeites balsâmicos são muito bons. Esse aqui ele é levemente adocicado, ele é mais líquido, e o último ele é bem concentrado, bem espesso e bem doce. Bem gostoso. Tem pimentas, tem azeites ali para comprar. Os preços são bons, então o azeite a gente pagou 16, balsâmico. E ali também tem mais alguns. Por perto de 1.500, tem até 800 menorzinhos.
e 2.300. A gente tem que ir embora que a gente tem que pegar a bicicleta. Vamos? Achei bem interessante pra provinha aqui. Os azeites são gostosos, mas acho que Acaba confundindo, né? Comendo um monte. muito o palato, mesmo ainda falando que tem que comer uma azeitoninha pra poder limpar o palato, você fica meio parecido tudo. Mas os azeites balsâmicos, pra quem gosta, nossa, aquele último que ele é reduzido, né? Muito bom. Um é reduzido 3 dias, o outro é 7 dias. O último é mais gostoso. Os dois são incríveis, mas o último é mais incrível ainda. Então as bicicletas aqui, a gente tem que ir embora e chegar lá antes das 7. Já são 5h30. O prazo máximo para devolver as bicicletas era às 18h30. Como a volta ainda ia levar uns 30 a 40 minutos pedalando, fomos direto sem gravar. A igreja é bem bonita aqui. Paróquia Sagrado Coração de Jesus. No meio do caminho das bicicletas. E eu e a Cris. Para voltar, pegamos um ônibus que nos deixou bem perto da nossa hospedagem. Para finalizar o vídeo de ontem dos passeios das vinícolas, o passeio foi muito legal, a gente chegou bem tarde, bem cansados, mas valeu muito a pena. O passeio é muito interessante, o lugar é muito bonito, somente a parte ali do finalzinho, depois que você sai ali da olivícola, um pedacinho da volta, ela é uma subida, então cansa um pouco, porque a bicicleta não tem marcha, mas dá para fazer tranquilo, vai devagarzinho, que uma hora você chega lá. Vale muito a pena. E diz pra gente o que você achou, comentário aí embaixo, se inscreve, dá um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!